Meu irmão e minha irmã, mais uma vez aqui para meditar a liturgia. E a liturgia de hoje nos fala da unidade profunda dos discípulos com o ressuscitado, através da imagem da videira verdadeira. Devem permanecer em comunhão de vida com Cristo e a comunidade. Na primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 9, versículo de 26 a 31, Paulo narra a experiência vivida por ele para ser aceito na comunidade. 3 anos após a sua conversão, Paulo vai a Jerusalém para se encontrar com Pedro e se integrar com a comunidade. Lá o antigo perseguidor encontrou um clima de medo e de desconfiança, mas ele não se decepcionou, nem se afastou da comunidade. Pelo contrário, permaneceu unido a Cristo e à comunidade. Cristianismo não é só um encontro pessoal com Jesus Cristo, é também uma experiência de partilha da fé e do amor com os irmãos. Quem são os Paulos de hoje? Nós também, porque nós também muitas vezes podemos encontrar dificuldades para permanecer em comunhão com os irmãos de nossa comunidade. Diante das contrariedades, nós somos tentados a abandonar tudo. Nenhum motivo nos deve levar a renunciar à unidade. Quantas pessoas são vistas com reservas ou desconfianças na comunidade e não encontram um Barnabé que acredite nelas? Sabemos acolhê-las com alegria e com compreensão? Na segunda leitura, na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 18 a 24, João ensina que a nossa fé se manifesta através das obras de amor. Permanecendo unidos a Cristo, circulará também em nós a sua vida. No Evangelho, segundo o evangelista São João, no capítulo 15, versículo de 1 a 8, Jesus afirma: "Eu sou a videira verdadeira." Essas palavras, numa ceia de despedida, representam o seu testamento. Na Bíblia, a imagem da vinha é muito frequente. Israel era considerado uma vinha plantada pelo próprio Deus, mas quem não produziu os frutos esperados? E Deus, o vinhateiro, foi obrigado a abandoná-la, permitiu que fosse destruída. Jesus se apresenta como a videira verdadeira, capaz de produzir frutos que Israel não conseguiu produzir. Jesus é o tronco, nós somos os ramos e o Pai é o agricultor. Ele cuida da videira, poda os ramos para produzirem mais. Os ramos secos ele corta e joga no fogo. Para dar frutos, os ramos precisam de 2 coisas: da seiva da videira, que é Cristo, pois sem mim nada podeis fazer, afirma Jesus. O texto fala 8 vezes em permanecer em Cristo e 7 vezes em dar frutos. Se não permanecermos unidos a Cristo, recebendo essa seiva, nos tornaremos ramos secos e estéreis, que serão cortados e excluídos. Poderão ser eficazes os nossos trabalhos pastorais sem a seiva dessa videira e o contato com Jesus através da oração? Da poda, quem não viu já a poda de uma parreira? As gotas até parecem lágrimas chorando de dor pela poda. Aquela poda dolorosa, mas que é necessária para dar mais frutos. Sem a poda, poderá ter muita folha e pouco fruto. Permanecer em Cristo significa também perseverar com Ele na prova. Será que nós aceitamos as podas? Quem são as tesouras? Deus, como trabalhador da vinha, se encarrega de fazer a poda. A sua palavra põe às claras as nossas limitações e as nossas falhas. E poda nosso egoísmo, o orgulho, a vaidade, a falsidade e a ganância. As pessoas afastadas
com críticas duras e ásperas contra a igreja, não poderiam se tornar uma poda salutar, ainda que muito dolorosa? As pessoas participantes, por motivos pessoais, também podem podar. Sabemos aceitar com humildade e tranquilidade? Os familiares gostaria de atuar, mas o marido ou a esposa não deixa. Poderíamos então resumir a mensagem de hoje do Evangelho em 3 palavras. Um apelo: produzir frutos. Uma condição: permanecer unido a Ele. Para isso precisa gastar tempo com Ele. Nenhum trabalho, mesmo pastoral, justifica o abandono do encontro pessoal com Cristo na oração. Jesus nos adverte: sem mim nada podeis fazer. Devemos antes falar com Deus, para depois falar de Deus. Alimentar nossa espiritualidade com esta seiva divina, que é a graça de Deus, na escuta da palavra, na prática sacramental. Uma advertência: cristão que não permanece com Ele não dá fruto. Tornar-se-á então um galho seco, que será cortado e jogado ao fogo. Isso acontece com aqueles que se separam de Cristo e da própria comunidade. Hoje Cristo continua produzindo frutos que agradam ao Pai, por meio dos cristãos de nossas comunidades que permanecem sempre unidos a Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E abençoe-vos o Deus onipotente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e permaneça para sempre. Fique em paz e até o nosso próximo encontro, meditando a liturgia dominical.